Olá, continuamos na nossa terceira temporada do Dromos Talk. Eu tenho certeza que você já está adorando essa temporada. São convidados especialíssimos, inteligentíssimos, um bate-papo descontraído, leve para você, para a sua família, no nosso primeiro podcast escolar do Brasil. E nós temos aqui novamente a nossa querida professora Amábile e um convidado mais do que especial, né, professora Amábile? Olá, Rafael. Olá, você ligado no nosso canal. Que bom que você está por aqui. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, curte e compartilha. Hoje a gente tem aqui para entrevistar um grande amigo meu. Eu quero, assim, fico muito feliz quando eu posso dividir isso com vocês, né? O Dr. Marcelo Alcântara é um grande amigo, a gente trabalha junto há muitos anos, mas além disso, ele tem sido responsável pela capacitação dos professores do Dromos. A gente deve muito a ele pela orientação, ele é lá bem conhecido pelos nossos professores. E eu quero trazer para vocês, então, o Dr. Marcelo Alcântara. Ele é biólogo, tem mestrado em biologia e também doutorado em educação. E ele nos dá grandes dicas lá na escola sobre como aprender a aprender, como continuar aprendendo, vai nos ajudando nas nossas dificuldades e dá muito importante para a gente a presença do Dr. Marcelo aqui conosco no Dromos Talk. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olá, Amábile, olá, Rafael, olá a todos. É um prazer estar aqui, mais uma vez colaborando com o Dromos, em tudo que a gente pode fazer para que a educação melhore, para que a gente possa, nesse podcast, como você falou, que é o primeiro podcast educacional do Brasil, discutir questões importantes sobre a educação, e é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu quero agradecer publicamente, Marcelo, toda a tua ajuda lá na escola, com a nossa capacitação dos professores. Cada vez a gente caminha um pouquinho mais, né? E a gente está sempre no topo do que tem de melhor em questão de metodologia, e a gente deve muito isso a você, né? E você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a sua formação, em primeiro lugar, e para a gente poder te apresentar melhor, e depois sobre essa questão toda que você trabalha no Dromos, e como é que você ajuda os nossos professores a ensinar, a entender melhor como o aluno aprende. Olha, Amábile, bom, eu sou biólogo, formado pela Universidade de Brasília, fiz um mestrado em biologia molecular, estudando sequenciamento de proteínas também na universidade, orientado pelo professor Dr. Lauro Mori, que foi reitor também da UNB, e comecei a minha trajetória acadêmica na Universidade Católica, onde trabalhamos juntos durante muito tempo. Na Universidade Católica eu dava aulas especialmente de bioquímica, e a gente via a grande dificuldade dos alunos, Rafael. E o que aconteceu uma vez? Uma aluna me procurou e falou: professor, esses testinhos, que toda aula eu dava um testinho pequenininho, eu só faço esses testinhos, estudo, só tiro 2. Aí eu falei: bom, tá, e como é que você estuda? Não, eu li esse capítulo de carboidrato 8 vezes. E aí? Bom, não entendi nada, nem na primeira, nem na 8ª. Aí eu falei: bom, e aí? Falei: você já fez algum resumo? Você sublinha? Não, professor, eu leio. Falei: não, minha querida, vamos fazer o seguinte. Eu dei umas 3, 4 dicas de estudo, a menina passou a tirar 8. E aí começou a cair a minha ficha, que não é o que a gente faz, é o que ele faz. E especialmente, Amábile, quando ele está com boa vontade, você via que ela estudava, que o livro era mexido. Mas ela achava que estudar era ler, depois reler, e ela não avançava. Eu comecei a perceber com isso que a gente podia fazer alguma coisa para ajudar esse aluno que tem boa vontade, que está querendo, mas está estudando errado. Aí comecei a estudar, começamos a ter algumas dicas, dei algumas dicas para os alunos, montei um curso que durante muito tempo aconteceu, até o Dromos, isso em 2006, eu me lembro. Nós começamos a trabalhar, acho que foi mais ou menos por aí, e eu achei que eu precisava entender mais. E conheci o professor Afonso Galvão, que me convidou, fui fazer um doutorado em educação, estudando processos, que o nome é bonito, metacognitivos e autorreguladores,
de estudantes. Isso trocando em miúdos, isso quer dizer o quê? Como o estudante aprende? O que faz ele aprender? Então, essa tem sido uma paixão, tem sido uma maneira de ver como é que eu posso ajudar, tem dado muito certo e é nessa linha que eu tenho colaborado sempre que possível com o Dromos. Eu nem me dei conta, desde 2006, Marcelo, uau. Eu tenho anotado lá um curso, acho que em 2006. Que você falou pela primeira vez com os professores, né? Isso. É impressionante. E a gente vê bastante, doutor Marcelo, você falando, eu me lembrei disso, né? Nós vemos bastante que aí eu quero te perguntar se isso é um mito, se isso realmente é validado, né? Se nós temos estudos comprovando isso. A figura do aluno um aluno aprende mais visualmente, o outro aluno ele escuta, ele aprende escutando, o outro aluno ele precisa de uma experiência prática, né? A mão na massa, como a gente diz, e por aí vai, né? E isso daí comprova o indivíduo realmente tem uma predisposição a aprender de uma determinada maneira. O educador ele pode transpor essa barreira, ou a gente está aprisionado nisso, e aí qual que é a saída? A gente tem que explorar as diferentes formas, né? Eu lembro sempre de uma frase da professora Amábel que sempre adorei bastante, né? Diferentes formas de ensinar para diferentes formas de aprender, né? Mas como que isso, o que a gente vê exatamente dessa forma do aluno aprender, sensorial, né? Isso se valida, ou a gente está falando de uma outra coisa, quando a gente fala de múltiplas maneiras de aprender? Há uma controvérsia grande sobre isso, Rafael. Há muitas pessoas que comentam muito esses estilos de aprendizagem e há alguns artigos que mostram que isso não tem muita importância. Então, como tudo em educação e em ciência, a controvérsia ela é o que rege como as coisas estão funcionando, como as coisas estão acontecendo. O que acontece é que nós não podemos deixar um aluno especialmente achando que basta eu dar aula para ele aprender. Há uma diferença fundamental, eu costumo falar, entre você falar sobre e ele ser capaz de. Eu gosto de dar um exemplo que pode ser interessante. Imagine que eu dê uma aula para te ensinar a dirigir. Eu vou para o quadro e digo, olha, você tem um volante na frente, virou para a direita, o carro vai para a direita, para a esquerda. Aí você tem 3 pedais. Você só tem 2 pés, mas tem 3 pedais. Já começa o negócio a complicar. O da direita, o carro anda. O do meio, o carro para. O da esquerda, você aperta, aqui tem uma marcha, põe a primeira. Quando você andar, o carro começar a fazer você aperta, põe na segunda, terceira, quarta. Então, aí eu faço uma prova. O menino tira 10. A pergunta é, você dá a chave do seu carro para ele? Né? Não, você não dá a chave do seu carro para ele. Por quê? Porque ele não sabe dirigir. Ele tem o conhecimento teórico do que seria dirigir. Mas daí a ele saber dirigir, a diferença é brutal. E como é que a gente aprende a dirigir? Não é fazendo uma prova. Você está do lado com um instrutor, ou você roubou o carro do seu pai, não é? E está tentando. Você está com um instrutor do lado. A primeira vez que você ligou o carro, o que aconteceu? Ele pulou e morreu. Isso acontece com todo mundo. Se o carro pulou e morreu, o instrutor não vai dizer, você tirou 3. Ele vai dizer, olha, está errado. Faz de novo, solta devagar, vai fazendo, vai soltando a embreagem devagarzinho, vai apertando o acelerador. E deu errado de novo. E você vai fazendo, fazendo, fazendo. O que a gente percebe, mais do que estilos de aprendizagem, seja o auditivo, seja o visual, tem pessoas que realmente têm mais facilidade, mas não necessariamente eu preciso ficar pensando na aula para A, para B, para C. Você faz uma coisa o mais diversificado possível para tentar atender o maior público possível. Mas a pergunta mais importante é o quê? Quando eu estou montando essa ideia de aula, Rafael, eu estou preocupado com o que ele sabe ou com o que ele é capaz de fazer? Eu acho que essa é uma diferença fundamental que a gente tem que discutir bem.
Você estava falando, lá no Dromos, a gente trabalha muito com esse refazer a redação, refazer a prova, as questões que errou. A gente trabalha muito essa questão de repensar o erro, sabe? Não de dar uma nota e tchau, você ficou com essa nota 2, né? Você tem a chance de repensar, e, sobretudo em redação, isso tem dado muito certo lá na escola. Eu acho que sim, Amábile. E esse exemplo do carro que eu dei é interessante porque esse exemplo mostra uma coisa prática que todo mundo entende. Quer dizer, se eu estou ensinando a dirigir, eu tenho que ficar corrigindo as coisinhas. Se eu estou ensinando redação, eu tenho que pegar a redação e dizer, olha, não é bem assim, faça de um jeito, faça do outro. A lógica é a mesma. Seja numa coisa prática, que as pessoas fazem naturalmente. Se eu estou aprendendo a tocar guitarra, é assim que acontece. Sim. Se eu estou aprendendo chegar na escola, a gente quer dar uma nota e tchau, né? Na escola, o pessoal acha que é nota. Nisso que você falou, existem várias estratégias pedagógicas fundamentais. Uma é do nosso colega aqui de Brasília, da Universidade de Brasília, o professor Ricardo Fragelli, com a metodologia dos 300, né? Que é uma metodologia fantástica, que é basicamente isso. O que é o 300? Você faz uma prova, você não se deu bem, não é, olha, próxima prova. Juntam-se grupos, alunos que se deram bem, alunos que não, e esses alunos vão estudar apoiados pelos outros e podem refazer a prova. E o que é interessante na lógica, que o Fragelli trouxe muito bem, é que o aluno que teve uma nota baixa pode refazer a prova, mas o aluno que teve nota alta não. Ele pode ter um ganho de nota em função da melhora dos alunos que ele ajudou. Interessante, né? Então, essa lógica faz com que todos trabalhem junto. E o mais interessante, você diz o quê? Por que eu vou ter esse trabalho? Primeiro, porque ajudar não dói, né? E segundo, eu costumo falar uma coisa, existe uma lógica de aprendizagem que você tem teorias diferentes, mas basicamente é o seguinte, se eu só ouço ou vejo, eu aprendo 5 a 10%. Se eu faço, aumenta. Agora, quer aprender? Tenta ensinar. Não existe, Amábile, nada melhor para você aprender do que ter uma pessoa que não está entendendo, que tem dificuldade e que você tem que fazer o quê? Tentar inventar coisa, tentar trabalhar de uma maneira diferente. Então, uma das dicas interessantes que eu dou para os alunos, quando eu tento fazer com que eles aprendam a aprender, é estude em grupo. Monte um grupo no qual você tem pessoas com mais facilidade numa disciplina, menos na outra. E vá ajudar, porque eu garanto que o ajudado vai ter vantagem. Mas aquele que está ajudando, esse tem uma vantagem maior do que aquele que está sendo ajudado. Então, o que é interessante, Rafael, é que as teorias da educação a gente tem que tirar da prateleira e trazer para o dia a dia. E é esse aquele trabalho que, com muita satisfação, eu procuro fazer no Dromos, levantando essas ideias. E falando nesse trabalho, eu tenho aprendido muito contigo ao longo desses anos, especialmente nesse tema, né, que também está muito relacionado de metodologias ativas. Eu acho que nem todo mundo, talvez, que nos assista, saiba, né, do que se tratam as metodologias ativas. Se pudesse explicar para a gente um pouquinho desse conceito e alguns exemplos, né, e como é que isso leva a um sucesso, né, no ensino-aprendizagem, ou pelo menos uma eficácia maior, né, no ensino-aprendizagem. Rafael, a metodologia ativa, trocando em miúdo, é isso que a gente está falando. Quer dizer, o aluno, ele não aprende ouvindo, ele aprende fazendo. Então, nós temos uma série de estratégias que têm uns nomes bonitos, a sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, especialmente, na qual o aluno ele passa a estudar para buscar uma proficiência em alguma coisa. Então, a metodologia ativa faz com que o aluno, inicialmente é interessante, que o aluno não gosta. Não, porque inicialmente é cômodo eu estar na sala de aula, assistindo, especialmente agora nessa pandemia. Passivamente, né?
Nossa, eu tenho alunos na universidade que eu tenho aula pelo celular, né? Às vezes acaba a aula, fica aquelas 4, 5 câmerazinhas ligadas, que o cara entrou, ligou e foi fazer outra coisa. Foi dar a volta. Acabou a aula, valeu, tchau, aí tá lá. Gente, oi, já deu, né? Quer dizer, então, e na sala de aula, mesmo na presencial, é a mesma coisa. Eu brinco que tem aluno que parece que é missa de corpo presente, né? Missa de 7º dia. Você tá lá, mas não tá. Então, aí vem outra coisa importante, que eu percebi nesses anos de estudo. Uma das principais dificuldades, Rafael, é foco. Né? O aluno, muitas vezes, ele tem dificuldade de estar prestando atenção. E aí tem uma coisa interessante que eu gostaria de dividir com vocês e com o nosso público. Eu fui buscar aonde foco. Eu falei, bom, quem é que foca? Ah, esses monges focam. Fui estudar meditação. Faz uns 3 anos que eu fiz uns cursos no Templo Budista, na Sociedade Soka Gakkai, fiz uns cursos na Sociedade Vipassana de meditação, cursos ligados à redução de estresse baseado em mindfulness, né? E fiz 2 retiros de meditação, que é um negócio que as pessoas olham e falam, mas você fez? Fiz. São 10 dias de silêncio absoluto, que você passa 10 dias meditando. E por que eu fiz isso? Porque se eu quero ensinar, eu tenho que ter uma experiência prática, real. Aí vem a história da metodologia ativa que você está falando. Não adianta ouvir falar sobre, ler sobre. Você tem que ter uma maneira de experimentar aquilo. E tem dado um resultado muito interessante na medida em que eu consigo fazer com que os alunos, aprendendo a meditar, e não tem a ver com uma religião. Lógico, a raiz da meditação é uma raiz budista, mas você tem meditadores cristãos, judeus, islâmicos, sem religião nenhuma. Não é algo ligado a um grupo religioso específico, mas a ideia de você aprender o quê? A ter foco. Porque foco o que é? Você está pensando. E de repente a cabeça faz o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa amanhã, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quanto mais você aprende isso, mais rápido você consegue perceber que o seu pensamento foi e você traz de volta. Foi e você traz de volta. Então, um aluno que tem esse foco, seja na hora que ele está lendo um livro. Então, vamos fazer um teste com você que está nos assistindo. Quantas vezes você está lendo um livro e, de repente, você percebe que a última meia página você não lembra o que você leu? Porque você está passando o olho, mas de repente a cabeça... O que aconteceu aqui, né? Foi, aí opa, peraí, volta. Então, isso é uma das coisas importantes que o aluno tem que aprender. Então, Marcelo, chegando na parte do aluno, né? Eu queria assim, a gente falou muito sobre o professor, como você tem trabalhado com o nosso professor, metodologias ativas que você tem ensinado lá dentro do Dromos e que a gente está reforçando com os professores, mas você também tem um trabalho com os alunos, né? Que sim, a gente quer começar também agora no Dromos com os alunos, sobretudo com os de ensino médio, exatamente com o foco no ensino, né? Se você puder resumir para a gente como é isso aí que a gente vai, se Deus quiser, logo, logo começar a oferecer para os nossos alunos? Não, vamos sim. Esse meu doutorado, ele foi numa área que se chama expertise. A expertise, talvez alguém já tenha ouvido falar dessa história de que você precisa de 10.000 horas para ficar bom em alguma coisa. Né? Essas 10.000 horas vêm do trabalho de um psicólogo chamado Anders Ericsson, que infelizmente faleceu agora 1 ano e meio de Covid, em maio de 2020, né? Logo no começo da pandemia. Ele esteve aqui em Brasília, no nosso grupo de pesquisa. E o que é a expertise? É como você fica muito bom no que você quiser. Isso é fundamental. Nós temos que passar para o nosso aluno, Amable, mais do que
Alguma técnicazinha de como fazer um resumo, lógico, é útil, é útil, a gente vai fazer um pouco disso. Mas isso é num contexto de como ele se prepara para ficar muito bom. Então, na hora que ele sair do colégio e for para a universidade e for para a vida profissional, esse aluno ele tem uma autonomia garantida, ele sabe aprender a aprender. Porque o mundo, você se quiser viver daqui a 5 anos, com o conhecimento que você tem hoje, você está enrolado. Porque a meia-vida do conhecimento, a velocidade com que muda, você não pode entrar numa faculdade, formou, agora vou viver disso. Não vai acontecer. Imagina um cara na área de informática. Sim. Não, daqui a 5 anos eu vou estar programando nos programas que eu aprendi na faculdade. Não, meu amigo, não vai acontecer. Então, o aprender a aprender pode ser uma das capacidades mais fundamentais para o sucesso. E a gente, quando trabalha com isso, nós estamos montando uma estrutura de um curso no qual o aluno ele vai aprender ao longo de alguns meses. E por que isso, Rafael? Porque eu quero que meu aluno ele crie hábito. Acho que essa palavra hábito. E hábito, ela não se cria você assistindo 10 horas de uma vez no fim de semana. Não, você tem que ir fazendo, aplicando em sala de aula, voltando. Então, essa estrutura que está sendo montada é para que o aluno, ao final desse trabalho, que é conjunto com os professores, porque nós temos que capacitar o aluno e capacitar o professor nesse contexto. E o foco é esse, o aluno ser muito bom, em ser muito bom. É uma palavra que me veio quando você estava dizendo isso, é a palavra confiança. Né? E a gente hoje tem um desafio, todas as escolas, principalmente nessa faixa etária Fundamental 2, ou agora nova nomenclatura, terminologia, Fundamental anos finais, e também o ensino médio, que são alunos que estão voltando ou ficaram mais tempo, né, no ensino online, ou depois no híbrido, então alguns em casa, alguns voltaram antes para a escola, e a gente percebe agora esse desafio também de trabalhar não só o conteúdo, a teoria, o objeto de conhecimento, mas trabalhar o ser humano. A gente tem falado sobre isso no Dromos, né? Vamos trabalhar o ser humano. Confiança de muitos deles que ficaram nesse período, né, sem aquela prática escolar, e agora precisam readquirir confiança em processos que eles já vinham fazendo, exercitando, realizando ao longo da sua vida escolar, mas que de repente foram pausados. E eu acho que confiança também no sentido de uma estima, de uma autoestima, de saber, olha, eu sou capaz. Né? O que aparecer na minha frente agora eu vou contornar, eu vou vencer. Se eu preciso aprender algo novo, eu sou capaz de aprender. Eu acho que isso aí fala mais alto do que qualquer teoria, realmente. Eu acho que sim, isso me lembrou uma coisa que só pessoas da minha idade lembram. Tinha uma propaganda num biscoito, antigamente, da Tostines, que dizia o quê? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E estudante, às vezes, ele costuma fazer a segunda pergunta. Você aprende porque você gosta ou você gosta porque você aprende? Na realidade, é recursivo. E o que acontece? Quando o aluno tem uma matéria que ele tem uma dificuldade muito grande e aquilo não dá certo, e aquilo não vai, aquilo não anda, não vai. O que eu sugiro para todo professor? Comece a matéria com uma estratégia que eu aprendi há muito tempo atrás. Um palestrante falava o seguinte, que ele tinha um filho que ele estava ensinando ele a jogar beisebol. E o menino não acertava a bola e não andava. Mas ele havia sido o quarterback do Miami Dolphins, né? Chamava-se Tim Foley. E ele falava, bom, eu jogava aquela bola 40 jardas na mão do cara. Se o moleque não acerta o taco na bola, eu acerto a bola no taco. Ele começou a jogar a bola aonde ele via que o taco ia. E o menino começou a acertar, começou a se entusiasmar. Então o que eu falo? O professor tem que começar jogando a bola no taco do aluno. Por quê? Não tem professor, Rafael, que diz aquela história. Essa matéria 10 é para Deus, 9 é para mim, 8 é para os gênios, esse tipo de coisa.
Fazia tempo que eu não escutava isso, mas eu já Ainda bem que fazia tempo que mas eu já escutei isso. E acha que isso estimula o aluno. Estimula 2 ou 3 que são movidos a esse desafio. Mas a maioria vai falar. E não é melhor nem começar. Eu nem vou começar. Já perdi antes de começar. Quando você falou em confiança, que eu lembrei dessa história. O professor tem que trazer o aluno para o lado dele. E o aprendizado, ele é recursivo. Então você vai aprendendo como é montado os próprios currículos, né, que a gente chama daquele currículo em espiral, né? E você tem que aprender uma coisa e aprender outra. E aquilo vai andando, vai crescendo, e existem técnicas para ensinar. Mas o que eu percebi muito, e esse é o trabalho que a gente pode fazer junto com os alunos no Dromos, é que muito professor acabava achando que bastava a técnica de ensino dele. Não, porque o aluno não tem essa capacidade, não é inato, ele não nasceu sabendo a estudar. Se eu pensar, quem está nos assistindo, pense no seu tempo de escola, se você é pai de aluno, qual era a sua dificuldade? Você não sabia estudar, você ia para um lado, ia para o outro, né? Ia tentando por erro e tentativa, não há necessidade disso. Nós temos técnicas hoje que ajudam o aluno a ter esse domínio. É isso que a gente está trazendo. É isso aí, muito obrigada. E a gente está desejando muito que você comece logo. Nós estamos agora numa fase no Dromos de fazer uma recomposição das perdas pedagógicas ocorridas durante a pandemia. A gente tem consciência disso, mesmo para os alunos que estiveram presencialmente, né? A gente conhece as perdas pedagógicas, nós estamos trabalhando nessa recomposição. E contamos aí com você e os nossos estudantes para a gente poder ajudá-los a recompor e a continuar a caminhada pedagógica, né? E a gente termina o nosso programa, acredita? Foi muito rápido, bem rápido, né? Foi rápido, viu? Muito rápido. Conversa e você boa. conheceu hoje o professor dos nossos professores. Olha que legal, né? Espero que você tenha gostado do programa. E volte sempre, Marcelo. Muito obrigada por tudo. Amabile, é um prazer ter estado com você, Rafael. Amabile, né, com quem está nos assistindo, e espero que algumas vezes me convidem de novo. Vai ser sempre um prazer trocar ideia com vocês, a Amabile, amiga de tantos anos, né? E com a comunidade do Dromos. É um prazer, obrigado pelo convite. É isso aí. Continue conosco nessa série de programas, a terceira temporada do Dromos Talk. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e vamos juntos.